Amém? Amém. Graça e paz, amada igreja. Amém? Amém. Igreja poderosa, igreja que vai povoar o céu. Amém. A igreja que vai ouvir o seu nome quando a trombeta tocar. Amém? Amém. Glória a Deus. É uma bênção estarmos aqui. Com certeza foi o Senhor que preparou esse tempo. Glória a Deus pela sua vida. Seja muito bem-vindo. Que Deus fale poderosamente ao seu coração. Amém. Hoje. Que você saia daqui com tudo aquilo que é seu por direito. Que os céus estejam abertos e que o Senhor venha mesmo de uma forma poderosa sobre nós. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir Hebreus. Hebreus, o capítulo 11. Hebreus 11. Talvez ouvindo assim, Hebreus 11, você já imagine, né? Hebreus 11 é uma palavra muito conhecida, mas como Deus está falando comigo hoje sobre isso? Nós vamos ler o versículo 1 e depois o versículo 6. Hebreus 11. O 1 diz assim: ora, a fé é a certeza. Olha o que é a fé. É a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. E a prova daquilo que não podemos ver. A fé é uma certeza, é uma convicção de que você vai receber aquilo que você espera. De que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. É uma convicção, é uma certeza. Uma pessoa convicta, uma pessoa certa, ninguém muda a cabeça dela. Ninguém muda a direção dela. Ela está convicta, ela está certa daquilo. E ela vai em frente, adiante daquilo que ela está firme, né? E o 6, ele fala assim, ó: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que ele recompensa todos quantos se consagram a ele. Olha que tradução maravilhosa. Às vezes a gente fica pensando como agradar a Deus. A gente fica inventando moda, né? Fica inventando coisas mirabolantes e a gente acha que é muito difícil agradar a Deus. E Hebreus está falando claramente que se eu quero agradar a Deus, eu preciso de... Do que eu preciso? De fé. Oh, pronto. E a gente passa uma vida inteira pensando: o que eu posso fazer para agradar a Deus? Creia. Creia. Seja convicto, seja enraizado na palavra de Deus, nas promessas de Deus, naquilo que o Senhor tem falado comigo e com você. Porque o inimigo muitas vezes ele tenta roubar a nossa fé, a nossa convicção. Ele tenta roubar as promessas de Deus dentro de nós, mediante lutas, mediante tentações, mediante a opinião de outras pessoas. Mas quando você olha para o autor e consumador da sua fé, você se apega a ele, a sua palavra, as suas promessas, e você rompe, você avança, você caminha, você conquista, porque você está firmado numa palavra em fé. Amém. Amém? E não é qualquer palavra. É a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o meu pão. Esse é o seu pão que nos sustenta espiritualmente. Então que nessa noite o Senhor venha com uma porção dobrada de fé sobre nós. Que você saia daqui injetado no seu espírito para crer, acima das circunstâncias, acima dos problemas, acima das provocações, acima do pecado, acima da opinião alheia. Que você saia daqui fortalecido na rocha, que é Cristo, que é a palavra viva do Senhor. Aleluia. Amém? Amém. Quantos creem que o Senhor tem uma palavra para você hoje? E você vai sair daqui caminhando firme sobre ela e você vai conquistar o que é seu por direito em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar e buscar o Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença. Nós te agradecemos por este lugar, por estarmos aqui. Obrigado por essas vidas, por essas famílias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou tudo para este dia acontecer. Que o Senhor ponha as tuas mãos poderosas neste lugar e os céus estejam abertos, para que o Senhor mova com o teu Espírito aquilo que for a tua vontade. Queremos sair daqui encharcados da tua presença.
Queremos entregar ao Senhor o nosso culto nessa noite. Te adorar com tudo que temos, com tudo que somos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a ti nós entregamos o louvor nessa noite. A ti nós entregamos a honra, a glória, a exaltação, porque só tu és digno, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um forte aplauso a ele nessa noite? Diga assim: eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Rompendo em fé. Em fé. Amém? Amém. Aleluia. Vamos declarar isso nessa noite. Essa vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. declare isso. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Nós declaramos nessa noite. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Declare com toda a fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declaramos. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Oh, aleluia! Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor. Vamos declarar isso. Volta. Minhas provações não se esquecem. A gente tem que entender o que a gente está cantando, o que a gente está profetizando. As nossas provações não são maiores do que o nosso Deus. Amém. E nós vamos fazer declaração nessa noite. E se, passa um para frente. E se o mar não se abrir, o que você vai fazer? Vai andar sobre as águas. Amém. De alguma forma a gente vai passar.
de alguma forma a gente vai atravessar, de alguma forma você vai vencer. Amém? Vamos declarar isso, então volta lá. Amém. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou lutar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia! Nós declaramos isso, Senhor. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Em Ti nós estamos seguros. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Sim. Eu não viverei pelo que vejo. Eu posso ir além com o seu poder. Em Ti, muralhas caem, portas
levante as suas mãos e diga comigo: Senhor, Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Tu és digno, Tu és forte, Tu és adorado, Tu és grandioso, Tu és o meu Deus. Aleluia. Santo, 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 Te adoramos neste lugar. Fica a Tua presença, Senhor. Ah, como nós desejamos a Tua presença, Jesus. Ah, só queremos Te adorar. Jesus, em dias vem louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram,
Teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Adorado Deus. Você pode aplaudir melhor o Senhor? Aleluia. Boa noite a todos. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus pela vida de cada um aqui nessa noite. Nesse tempo, com essa chuva, você foi vitorioso. Amém? Está aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus, para nós cultuarmos juntos. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 21. Aleluia. Lucas 21. Verso 1 diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as suas ofertas de Deus do que lhes sobeja, ou seja, do que lhes sobra, né? Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Amém? Amém. Essa palavra é muito conhecida por todos, né? Quando se fala de oferta, é uma das palavras mais lembradas. Mas sabe, o que Deus sempre me ministra nessa palavra é algo que vai muito além, porque a gente às vezes reclama ou indaga a Deus: Deus, por que o Senhor ainda não me deu isso? Por que o Senhor não me deu a condição daquilo? Por que o Senhor não me levou ainda naquele lugar? Por que o Senhor ainda não fez o que havia prometido? Mas sabe, eu vejo que essa viúva, ela fez com aquilo que ela tinha nas mãos. E muitas das vezes a gente deixa de fazer com aquilo que Deus já nos deu. Amém? E Deus, ele não chama quem está parado, quem não está fazendo nada. Ele chama quem já está se movimentando. Amém? Quem já está fazendo com aquilo que o Senhor já lhe deu. Talvez aos seus olhos seja pouco, mas se você começar a se mover, se você começar a agir com aquilo que o Senhor te deu, Deus vai te colocar sobre o muito. Amém? E aqui, o mais lindo dessa passagem é o coração daquela mulher, porque ela deu de todo o seu sustento. Ela não se preocupou com o que havia de acontecer, porque ela depositou toda a sua confiança no Senhor. Amém? E ela deu com o coração. Aqueles outros ali deram muito mais em valores, mas eles não deram com o coração. Porque Deus não olha para o valor da nossa oferta, mas Ele olha com o coração que a gente oferta. Se eu dou com o coração grato ao Senhor, realmente ofertando aquilo que eu me dispus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ou se eu estou dando aquilo que não vai me fazer falta, aquilo que
que não vai me provar de jeito nenhum, aquilo que não vai, sabe, eu não vou ter esforço nenhum. De que vale isso para Deus, aquilo que não me causar esforço nenhum. De que vale para Deus uma oração que é aquela oração da fome que a gente fala, né? Amém, Senhor, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Sabe? De que vale isso para Deus se a gente não gastar um tempo com Ele de qualidade, da gente dobrar o nosso joelho e da gente ali debruçar o nosso melhor para Ele. Amém? Amém. É isso que o Senhor quer nessa noite. Eu creio que, assim como Ele falou comigo, Ele tenha falado também com a igreja. Neste momento a gente vai trazer a nossa oferta, o nosso dízimo, como forma de gratidão, Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Pai, aqui está, Senhor, a oferta, dízimo do teu povo, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, multiplicar essa oferta, Senhor, aquilo que o Senhor propôs no nosso coração para estar nos ofertando nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, com a tua graça, Senhor, com a tua abundância sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Com saúde, paz, proteção, Senhor. E que essa semente esteja sendo lançada aqui, Senhor, em solo fértil, Deus, que ela produza 100 vezes mais. Em nome de Jesus nós oramos e somos gratos ao Senhor pelo aquilo que o Senhor tem feito, pelo aquilo que o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus, amém. 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 Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Para a glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor Jesus, povo eleito, povo de Deus, maravilha. Amém. Nós queremos ser grato a Deus pela oportunidade, por estar aqui mais uma vez na Mirave. Chegou ali que eu nem vi, né, os agentes secretos de Deus ali. A apóstola Suzana, o apóstolo Antônio Carlos, muito obrigado pela oportunidade, pastora Bárbara, pastor Juninho, vocês são bênção. Tem um pastorzinho aqui, abençoado, que eu conhecia. E todos os irmãos, seja glorificado o nome do Senhor na vida dos irmãos. Eu quero trazer uma palavra de encorajamento hoje, da parte de Deus para os irmãos, no livro de Daniel. Obrigado ao amigo Rafael, pastor Rafael, por ter nos trazido. Sempre que eu preciso, agora meu carro está encostado, sempre dá alguma coisa, um probleminha, mas Deus é fiel para aperfeiçoar aquilo que está quebrado. Quer ver que a gente fica meio quebrado também, meio ruim, né? Precisa de um médico para mais injeção lá, fazer uns exames, só Deus na causa. Essa vida não é perfeita, irmão, porque a Bíblia diz que ainda não tomamos posse daquilo que está incompleto, mas a Bíblia diz que quando aquele que é perfeito se manifestar, então tudo que é por metade, ou seja, que aquilo que é meia boca, né, em outras palavras, aquilo que é imperfeito, que é meia boca, a Bíblia diz que será aperfeiçoado, aí não vai se quebrar nada mais, viu? Porque será um novo tempo, um novo mundo, um novo corpo, um novo céus, que nós vamos herdar e receber das promessas de Jesus. Quem está esperando esse dia, levanta a mão e diz amém. Amém. Glória a Deus. Eu peço para um amigo meu que arruma um copinho d'água, por favor. Não precisa ser gelado. Glória a Deus. Pode ser natural. Se vinha gelado, a gente toma bem umas gotinhas, bem poucas, assim, de grão em grão, né? Como diz a história. Irmãos, eu quero que você abra a escritura no capítulo 6 de Daniel e vamos ler poucos versículos para podermos aproveitar. É 8h30, né? Pronto, aí falta meia hora, já viu, né? Então, é mesmo? Tá. Glória a Jesus. Amém. Daniel capítulo 6, queridos, vamos ler os primeiros versículos que diz assim: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos. Aí vai estar um pouco diferente, né? Muito obrigado, pastor João. Vamos ler de novo. No 1º ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus.
No ano primeiro do seu reinado de Daniel, entendi pelos seus livros que o número dos anos... Não, eu estou lendo 9, né, amado? Tá diferente. Tá diferente, né? Vamos voltar aqui que o negócio pegou, né? Então, volta aqui, que eu adiantei a folha e não avisei para os irmãos. Vamos ler o 6, versículo 6 aqui de novo, né? Glória a Deus. Capítulo 6 de Daniel. Só os 3 primeiros versículos, né? Para a gente aproveitar as oportunidades bem. Vamos lá. E pareceu, né? Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. E o verso 3 diz: então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Amém? Amém. Amém. Meus amados, o livro de Daniel, ele é um livro profético, igual ao Apocalipse, igual a alguns outros. Podemos dizer também Isaías, porque Isaías ele usa fortes figuras, forte simbolismo, né? A religião e as filosofias em geral, eles detêm muito essa coisa de simbolismo filosófico, tanto usando como, por exemplo, em Apocalipse, fala muito sobre mulher, sobre árvore, algumas vezes sobre água, né? São figuras filosóficas, que não quer dizer literalmente que é uma mulher. Uma mulher ali é uma nação, que é Israel. As águas ali, o anjo interpreta e não são águas, ali são nações. Nações que são provocadas por esse dragão contra essa mulher, que é essa nação. Os irmãos sabem que hoje está tendo um acordo, né? Está faltando aí, acho que só não é nenhuma nação. As nações, o Keshini, ele já convenceu, já fez o acordo. Os irmãos sabem aí que é de 7 anos. Eu não vou entrar nesse mérito aqui de escatologia, mas o livro de Daniel, ele tem essa parte, esse cabedal, tem esse critério, essa natureza escatológica. Escatológica porque usa de símbolos, diversos símbolos. Então o livro de Daniel, ele fala sobre o quê? Todo o livro está falando sobre a fidelidade de Daniel, sobre a fidelidade dos seus companheiros, que ele não foi só. Em uma das levas que Nabucodonosor começou a trazer para o cativeiro, os irmãos sabem que o livro de Daniel aqui comporta 2 governos mundiais. O primeiro é o de Babilônia, Nabucodonosor. A questão de Beltesazar vai até lá o capítulo 5. E já o 6 aqui já fala sobre o outro reino, Medo-Persa. E o livro, aqui pelo menos o capítulo que comporta aqui, irmãos, fala, para utilizar de nomes, só fala sobre 3, que é Daniel, Ciro, o Persa, Dario, Ciro, Persa e Daniel. Há alguns estudiosos que dizem que Ciro e Dario, tem a palavra Dário ou Dario, cada pessoa pronuncia diferente, Dário e Dario são as mesmas pessoas. Tem uns que dizem que o Ciro encarregou a Dario, são 2 generais diferentes, são aparentados, e ele deu também o poder. Antigamente era feito isso, assim como tem em algumas igrejas, tem pastores presidentes que hoje em dia estão colocando pastores para dirigir, né? Eles vão, pregam a volta, mas colocam lá pastores locais. E assim também o rei às vezes fazia, né? E importou aqui para Dario, ou para Ciro, ou para os 2, colocar 120 ministros ou príncipes. Na versão corrigida vai estar 120 príncipes correspondendo e atendendo, né, a subordinação, assim como tem aqui a pastora Bárbara com o Júnior, em outro lugar tem o servo de Deus Taqueu, que é a esposa dele, são subordinados ali ao chefe maior.
né, a pessoa na hierarquia. Na casa de Deus também tem hierarquia, onde as pessoas são subordinados a ouvirem o que a pessoa que recebeu o cargo, o compromisso, a responsabilidade, a autoridade, né, foi delegado, né, essa autoridade para ou aplicar, filosofar a lei, no caso aqui é a lei de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, e esses protagonizadores aqui da história, que é o que aparece em seus nomes, mas é claro que tem outras pessoas que é silenciado aqui, como por exemplo, o nome dos príncipes. Essas 120 províncias foi assim, na parte organizacional, que Dario, ele quis fazer para não ficar muita responsabilidade na cabeça dele. Aí colocou um príncipe em cada província. Era como se fosse o Brasil, que tem um presidente, e em cada estado um governador. Então aqui é equivalente a governador, esses príncipes. Mas os irmãos sabem que Daniel, vindo do cativeiro de Judá, ele profetiza lá, ele é um profeta de Deus, como também ele é um estadista. Estadista, irmãos, é uma pessoa que presta serviço em um órgão público. No caso, acho que a pastora Bárbara só trabalha, né, pastora Bárbara? Ela presta serviço à prefeitura, então ela é subordinada ali à música, né, aquilo, a batuta do prefeito, para onde for, os órgãos eles vão para implementar, se é para visita, se é para protocolo novo, se é para organizar ali os limites, né, as partes de limitação, topógrafo, várias coisas que completam ali a política e a subsistência, a sobrevivência das pessoas. Então aqui, Daniel, ele destacou-se, como você está vendo aqui. Além desses 120 príncipes, nessas províncias do governo chamado neo-babilônico, ou seja, novo, né, o novo Medo-Persa, pois esses generais, eles suplantaram, eles arrancaram, eles venceram o reino babilônico. E os irmãos sabem que isso está registrado na história, né, desse homem chamado Ciro, que deu durante essa fase da história, é um pouco falado, não o nome dele direto, mas indireto no livro de Jeremias. Em Isaías ele é chamado de o meu servo, ele é chamado de ungido, né? Esse Ciro aqui, ele tem uma protagonização importante na liberação dos judeus para adorarem no templo, para servirem a Jesus, no caso é Deus, né? Para adorarem a Deus e poderem ali exercer a sua fé, o seu culto. E tem muita coisa aqui que está acontecendo no livro, nesse capítulo aqui, que está se preparando para vir, não é? Há aquela coisa de proibição de fé, não pode orar para ninguém. Os irmãos sabem que há as institutas, as leis criadas por esses príncipes, para derrubar a Daniel, para tirar ele de ação. É como se o inimigo estivesse usando um vizinho seu, um parente seu, que tem raiva de você porque você tem uma Bíblia em casa e você teme, e você adora o Deus de Israel. E essa pessoa vai procurar fazer de tudo para lhe embaraçar, para lhe desanimar, para lhe deter, e você não ter mais voz profética, para você não ter mais a voz do Evangelho. Porque, irmão, crente, ele não é somente nominal, não é somente de aparência, não é somente de levar a Bíblia para a igreja, mas é de ele levar e carregar Jesus no coração dele, carregar a glória de Deus na sua vida. E o seu comportamento também. Evangelho não é somente falar o Evangelho, mas o Evangelho é viver o Evangelho. É as pessoas olharem para você e ver que você é diferente, e ver que você é uma pessoa diferenciada, que obedece até, vamos dizer assim, a ponto de você brilhar, de você ter um brilho diferente. Então isso é o que aconteceu com Daniel. Disse, olha, esse camarada é diferente, tá? Ele está aqui, mas ele está se destacando. E a Bíblia diz, irmãos, que os homens procuraram vício, procuraram uma mania, procuraram algum tipo de comportamento fora do esquema, dos quadros, dos scripts do Estado, para tentar ali parar Daniel. Por quê? Porque o rei se agradou de Daniel, porque Daniel foi um homem fiel, Daniel foi um homem temente a Deus. Daniel era um homem que obedecia na risca e fazia tudo aquilo que o rei colocava. Então, por causa do agrado, da perfeição, do bom serviço de Daniel,
A Escritura diz que aqueles homens fizeram uma panelinha, né? Tem panelinha, não é só antigamente não, tem panelinha na rua, tem panelinha no trabalho, tem panelinha na sua família, junta 3, 4, 5 pessoas para te desagradar de alguma forma, e você tem que saber ser fiel a Deus, mas não caçar briga. Eu sei que como cristão em si, você não procura briga, a briga já procura você. Porque a Bíblia, irmãos, a Bíblia diz no capítulo 24 de Mateus, versículo 9, que nós seríamos odiados. É o que está acontecendo aqui com Daniel. Ele está sendo odiado por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Deus, por causa da sua fidelidade, por ele ser um homem sisudo, sério, de palavra, mas que na medida do possível, não 1000%, mas 100% na medida do possível, ele obedecia aos governantes. Nesse dia eu não puxei assunto com meu primo, mas ele, você está cego, você de direita tem que obedecer às autoridades, que a gente, irmão, não vai puxar assunto, né, de conversa. O melhor que eu aconselho e recomendo para os irmãos é não criar caso, não discuta, irmão, porque, irmão, está um ativismo muito forte sobre a fé. No seu trabalho, a pastora Bárbara sabe, qualquer coisa fica lisa mesmo, fica lisa igual mussu ensaboado. Sabe que é mussu? Aquele peixe redondo que fica liso, escorrega, sai fora. Agora não ser assim, se chegar a um patamar de que diz a Bíblia, se alguém fazer uma pergunta em público acerca da razão da sua fé, aí você não pode negar Jesus não. Aí você tem que ir responder. Agora, se tiver uma polêmica, uma discussãozinha, não defenda Deus, que Deus não precisa de ser defendido. Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é glorificado. Em vez de você defender a Deus, pelo muito contrário, você pode arrumar um tumulto, pode magoar uma pessoa, pode magoar um católico, um ateu. O que você tem que fazer é testemunhar de Jesus com a tua vida. Quando houver oportunidade, Deus cria e te dá uma palavra para você conversar com algum não crente, para você falar de Jesus. É diferente, mas tem situações, apóstola, que o diabo joga o laço. Lá no Salmo 91 fala de laço do passarinheiro, para você entrar nervosinho, bravo, né, irmão? Que o inimigo, quando ele vem para magoar a gente, chama a gente de louco, e é fundamentalista, e é um monte de coisa. E Daniel aqui não caçava problema com ninguém. O problema era quem caçava ele. Então, o problema veio, caçou Daniel, irmãos, e os homens disseram, vamos, já é o seguinte, a gente não consegue um vício, ele não tem vício, esse homem tem vício, ele não bebe, ele não fuma, não chega atrasado, não tem nada, ele obedece ao rei, arrisca. Esse homem é fiel, ele é íntegro. Ele serve direito ao Deus dele. Mas vamos procurar na lei de Deus dele. Já que não tem como a gente colocar ele contra o soberano, que eles chamavam assim, né? Os governos mundiais aqui na terra, irmão, eles reclamavam adoração. Eles pediam, eles exigiam adoração. E eram chamados de soberano. Pode ver na novela que teve aí da Record, que o Dario aqui, o Nabucodonosor, é chamado de um soberano direto, porque é assim mesmo que eles eram chamados. Soberano é um título divino, irmão, um título de Deus. E se não chamasse assim, meu irmão, a coisa ficava difícil, ficava bravo, não é? Então aqui na terra, esses homens tiveram muita autoridade e poder, a ponto de mudar o comportamento das pessoas, não sabe? Mudava a comida, mudava a roupa, mudava o nome. Foi mudado o nome de Daniel para Beltesazar, que era em homenagem a uma divindade lá local deles lá. O nome de Daniel, como Beltesazar, significa Bel salva, né? Ou ninguém salva como Bel guarda, ou Bel protege. Ninguém protege, né? Tem várias versões. Eu estou vendo aqui na minha memória os livros que eu estudei. Então é Bel salva ou Bel protege. Na maioria das vezes o nome de Beltesazar quer dizer Bel protege. Bel é uma divindade babilônica. Mas ele aqui é comportado, ele é chamado até pelos príncipes, nem por Beltesazar, ele é chamado literalmente por Daniel. Porque tem apelido que pega, mas tem apelido que não pega. Irmão, apelido só pega se você se importa. Se você não se importa. Se você sabe quem você é, tá nem aí quem botar outro apelido, outro nome em você, nem esquenta, meu irmão. Botar o nome dele de Beltesazar, pode chamar de Beltesazar, mas eu sou Daniel. Aleluia. Sabe qual é o nome, o significado de Daniel, irmão? Deus é o meu juiz. Se Deus é o teu juiz, qual é o advogadinho pobre, qual é o ministro, qual é o presidentezinho fraco, meu irmão? Se o juiz soberano, ele é por você, não se preocupa com a nomenclatura, os apelidos que estão colocando em você. Eu uso aqui essa passagem para você não se preocupar com bullying, não.
Adolescente que sabe, passa muito bullying na escola, no trabalho. Não se preocupa com bullying não. O teu nome está escrito no livro da vida. Nem esse nome que teu pai e tua mãe te deu aqui na terra não vai subir. Até é coisa tão antiquária que vai ficar por aqui mesmo. Teu corpo, teu cabelo, tem gente que não gosta do cabelo, não gosta do corpo. Jesus vai trocar tudo, irmão. Não se preocupa não. Vai ficar tudo glorioso, será tudo novo. Então esses homens criaram uma narrativa. Não contra o soberano da terra, mas contra o soberano do céu. Pelo menos pensavam eles. Queriam colocar Daniel contra o soberano do céu. Mas isso foi um engodo. Isso foi um engano. Isso foi uma mentira. Porque Daniel se posicionou. Ele continuou orando, buscando a Deus. E quando veio a notícia perante o rei chamou Daniel. E a Bíblia diz que isso pesou em seu coração. Ou seja, ele percebeu aí nessa junta, nessa panelinha que fizeram, para o rei assinar. Cada príncipe, os irmãos sabem, foram lá com seu anel e assinaram, que era uma autoridade, né? Anel na Bíblia às vezes é símbolo de autoridade. Cada um foi lá e assinou. E chegou para o rei e abordou ele bajulando demais. Irmão, elogiar é saudável. Você dizer à sua esposa, reconhecer que alguém está bonito, com respeito. Mas quando tiver muita bajulação, tem alguma coisa. Tem alguma coisa, chuta que é macumba, tá? Só o sangue de Jesus. Chuta que é laço. Vamos dizer assim, não falando nesse contexto tão grotesco, mas o que é que a criança faz quando quer alguma coisa do pai e da mãe? Vê o pai está bem fedorentinho, mas ele diz, papai está tão cheiroso, você está tão bonito, a mulher vai lá e dá um cheiro nele, dá um cheiro nela, mas está querendo o quê? Está querendo golpe, né? É um golpe que vem para poder pedir ali o presente, o chocolate. Os irmãos aí que tem filhos sabem como é que é. A humildade, né? Vai que vai, né? A humildade cresce. A humildade de criança um pai não aguenta. Eu quero dizer para você que quando humildemente a gente pede a Deus, também Deus nos suporta. Ele dos altos céus envia e te dá a bênção que você está precisando. Pode demorar 3 meses, irmão, pode demorar 1 ano, mas vem com pressa. A Bíblia diz que o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Deus não se esquecerá de te honrar e de te dar a bênção em nome do Senhor. Fizeram isso e disse, rei, ninguém vai pedir durante 1 mês, 30 dias, e não vai pedir nada para ninguém, a não ser a ti, ó rei. E quem passar desse limite, que a palavra pecado quer dizer passar do limite, irmão, um dos contextos, ou errar o alvo, passar do limite, desencaminhar, né? As irmãs aqui já fez bolo que desencaminhou, né? Então errar o alvo, pecar quer dizer isso. É fazer o bolo e vir aquele soladinho, bonitinho, né? Mas é bom, eu gosto de soladinho, viu, irmão? Glória a Deus. Haja visto que fermento na Bíblia é símbolo de pecado, né? Simbólico. Só simbolismo, tá? Não estou espiritualizando isso não. Mas apenas é símbolo e a gente também não deve aceitar fermento. A fé em Deus, ela só precisa de ser única e pura. A Bíblia diz, se tiveres a fé como um grão de mostarda, Jesus não disse do tamanho, mas ele disse como, em qualidade. O grão de mostarda não aceita mistura, não aceita enxerto. E Daniel tem esta fé de não aceitar mistura. Irmão, pode ficar o mundo bonito, mudado como está ficando, colorido de um lado para o outro. Pode todo mundo ficar enfeitado, cheio de arco-íris, para cima e para baixo. Mas você está com uma nuvem de fogo que é Jesus. A coluna de nuvem, pode todo mundo mudar, mas você não mude. Irmão, vai vir uma tristeza e um constrangimento. E o diabo cria uma narrativa para tentar você se sentir mal, como se você fosse um peixe fora d'água. Que é o que eles fizeram a Daniel. A gente se comporta assim. Não está assim, né? Não estão preparando para todo mundo aceitar uma coisa só, se comportar desse jeito, ter o chamado novo normal. Um novo normal não tem. O crente, ele vai ser levado à sepultura, ele vai ser levado ao fuzil, ao julgamento, mas ele não vai negar o nome de Jesus. A Bíblia diz, assim falai e assim procedei. Você não diz que Deus ele é fiel, você não diz que Deus ele é santo, então eu também que falo, devo viver a santidade de Deus. Eu que tenho essa palavra comigo, meu irmão, eu não estou dizendo somente que eu tenho a palavra de Deus na minha mão, mas eu estou dizendo que eu tenho aqui a bússola, o modelo de vida, o modelo padrão é esse aqui. Glória a Deus. Mas foram lá e disseram, vamos fazer esse trato de 1 mês, rei? Claro, vamos fazer, não tem problema nenhum. Foi pegado no susto, né, distraído. Tem hora que o adversário, irmão, fica esperando você ficar distraído demais. Muita distração, vem nisso, para te pegar ali, te dar uma alfinetada, você ter um susto e reagir humanamente. E você fazer um troço de qualquer jeito. Vem uma criança, quem a mãe sabe, faz uma arte, tem hora que tu não vigia, varoa.
Você está tão distraída demais que você quer sentar o porrete, o sarrafo do bichinho, na bichinha. E criança sempre vai fazer arte. Não tem jeito. Sempre vai mentir. Criança é difícil mentir, mas de vez em quando dá uma mentira. Já tem umas que tem um costume que mente que nem sente. Só Jesus na causa. E você já entende que dos seus filhos vai ter um que vai mentir mais do que o outro. Como Deus também tem uns filhos que é mais sincero. E tem outros que é menos. Senhor, eu fui mesmo, isso aí o troço pegou, eu sou fraco mesmo, isso aí. Ela diz, Senhor, obrigado, né, Jesus? Como se diz, ainda bem que o Senhor é bom, o Senhor nada de falar nos pecados, né? Obrigado, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, né? Meus pecados, tá perto, mas já sai fora. Não, irmão, rasga tudo. A Bíblia diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Sendo nós sinceros com Deus e entregarmos a Ele as nossas podridões, as nossas culpas, nossos defeitos, nossas derrotas, nossos fracassos, Ele com certeza terá piedade de nós. Glória ao nome de Jesus. Aí o que é que aconteceu? Daniel orava 3 vezes ao dia. Digo, 3 vezes ao dia. Aí pegaram ele orando, irmão, orando a Deus. Porque é assim que vai acontecer. Ninguém vai poder orar, ninguém vai poder ler a Bíblia. Vai ser proibido. Vai ter lei marcial por aí. Eu estou dizendo aos irmãos, não é colocando terror, não. É contextualizando o que está aqui com o que está se aproximando. Só que tem uma bênção aqui, ó, dentro dessa palavra. Como que vai acontecer? Vai chegar um dia que vai ser proibido proibir orar. Que vai ser proibido proibir não pecar, ou seja, viver uma vida de santidade. Daniel aqui, ele foi proibido orar. Isso foi no começo. O rei chamou ele e disse, é verdade, Daniel? Então eu vou ter que jogar. A Bíblia diz, irmãos, que ele passou a noite toda e não dormiu. Ele não conseguiu dormir. Você sabia que alguém, Deus, quando quer defender um servo de Deus, ele toca em outra pessoa que nem te conhece direito. Pode ser um patrão, pode ser um crente, pode ser um descrente. Ele usa outra pessoa para te defender. Irmãos, Deus não nos deixa totalmente sozinhos. Sempre Ele coloca uma testemunha a favor de você. Pode ser uma pessoa, pode ser a burra de Balaão, pode ser Faraó, pode ser, não importa se é de perto ou de longe, se é incrédulo ou crente. Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso e Ele te defende. Tem coisas que só Deus faz aqui e a gente viu. E a Bíblia diz no versículo 14, irmãos, que o rei ficou procurando um jeito, uma brecha na lei. Como é que eu faço para defender Daniel? Mas ele é tão fiel a mim. Ele é tão justo, ele é íntegro. Eu não estou sendo justo com esse meu empregado. Tem pessoas, irmão, que você já traiu, que nós já traímos. Poxa, fulano não merecia isso. Eu falei desse jeito com a minha pastora. Ela não deveria. Eu não deveria ter. Eu fui infeliz na minha colocação. Já teve você ser injusto com as pessoas e você às vezes nem dormiu direito? Meu Deus, essa noite eu não durmo. Que colocação errada, equivocada. Não é, irmãos? Por isso que Deus recebe quando a gente se arrepende. Ainda bem que dá tempo, né? Quando dá tempo é uma bênção, né? E quando não dá tempo? Mas o rei sabia que tinha feito injustiça com o melhor dos seus funcionários. Que não tinha mania, não chegava atrasado, aprontava tudo bem, obedecia na medida do possível, 100% ao homem aqui na terra. Mas a Deus ele obedecia 1000%. Talvez você não veja a possibilidade disso, mas existe a possibilidade de a gente servir a Deus 1000%, irmão. É você servir a Deus com excelência. É a apóstola dizer, faz o favor ali de abrir a igreja, mas só que você, além de abrir a igreja, vai lá e passa um paninho nos panos. Só que você vai lá e dá uma varrida. Você acrescenta o teu serviço. Isso chama-se servir a Deus com excelência. Servir a Deus com honra. Servir a Deus mais do que está no scripts. O seu patrão diz, estou no carro, vai ali e lá, vai ali no meu carro e bota na garagem. Você sabe que aquele carro está sujo. Você vai lá, vai no lava-jato, se tiver o lava-jato, você vai lá e dá uma força. Você não está bajulando ninguém, irmão. Você está servindo por excelência. Servir por excelência é você procurar atuar num serviço além do que estava ali no contrato, no scripts. Isso é a mesma coisa dentro de casa. O pai, faz isso, meu filho. Vai lavar o prato, você não lava só o prato, você lava o prato, aproveita e vai na casa também, vai na cozinha, vai lá e ajeita o negócio. A Bárbara às vezes pede, né, o varão, a cozinha, vai lá que os pratos é teu. Só que ele vai lá, além de lavar os pratos, deixa secando nas 5 minutos, enquanto isso ele vai na cozinha e vai ajeitando. Daqui a pouco já puxou um pouco, né? Que tem esse negócio de deixar puxar um pouco os pratos para não ficar os pedaços de pano pequeno lá e ficar aquela melançada lá, o negócio meio embaraçado, né? Então já puxou, vai lá e enxuga. Isso chama-se servir por excelência. Que ali está os dois juntos, convivendo e
repartindo as oportunidades. Mas vamos voltar aqui. Então, Daniel servia a Deus, amados, para o seu rei com excelência. Por isso que procurava um visto, o homem não encontrava. Que ele, além de fazer o que estava no contrato, ele ainda passava um pouco. E não era porque ele puxava saco, mas é porque ele imita a proporção e a porção da perfeição e da santidade de Deus. Porque, irmão, a santidade de Deus, ela é perfeita. E nós fazendo as coisas com perfeição, você está imitando Jesus. Você está imitando Deus. Você está imitando o Senhor. Então, Daniel teve que ser jogado, mesmo sendo perfeito, mas ele achou uma brecha na lei do Deus de Israel, já que não conseguiu com o soberano da terra. Daniel foi preso e a noite toda onde não dorme. De manhã, ele disse: agora Daniel foi embora, já morreu, né? Foram lá esperando que Daniel estava morto. Irmãos, tem pessoas que viu, né, que criaram situações para você, como foi o caso do rei, acham que você já não é mais nada. Acham que já destruíram a tua vida. Acham que, ou pensam que acabaram com você. Mas pelo muito contrário, te deram mais fé para você lutar de novo e se levantar, para você conquistar o que o diabo tentou roubar de ti. O prejuízo que tentaram te prejudicar. Daniel não ficou de cabisbaixo. Tem um louvor que diz, que é claro que isso é uma poesia, né, irmão? Que Deus fala, como se Deus tivesse falado para Daniel: deita, Daniel. Aí tem leão, tem travesseiro, deita e vai dormir. O que Deus quis dizer é que Daniel ficou sossegado. Alguns autores que dizem que os leões não sentiram o cheiro da carne de Daniel. Ficaram com fome, mas naquele dia Deus fez de conta que eles tinham comida em um banquete grande, tirou a fome dos leões, e Daniel ficou lá na santa paz do Senhor, somente orando, que é o que ele fazia, que ele sabia fazer. Irmão, quando acontecer coisa difícil que você não sabe fazer, vai fazer o que você sabe fazer, que é orar, é vigiar, ser fiel a Deus. Amém? Senhor, isso aí eu não tenho competência, eu não tenho força, eu não tenho condições de fazer isso, de suportar isso. Então, derrama-te nos pés do Senhor, meu amado. E a Bíblia diz que o rei, quando foi de manhã, gritou: Daniel, porventura Deus, aquele a quem tu serve constantemente, tem te livrado da cova dos leões? Ele grita e diz: vive, ó, para sempre, ó rei, a tua alma. Que o Deus, o qual eu sirvo constantemente em fidelidade, enviou o seu anjo. Ele viu um ser celestial, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra do mal. Amém. O anjo veio e protegeu Daniel. E o rei ficou feliz e mandou com mais rapidez tirar Daniel. E sabe o que foi que o rei fez? Um senso de justiça. Mandou colocar lá de volta a cambada que tinha contribuído para fazer o mal para eles lá. Irmão, o melhor que você faz é entregar a Deus. Eu sei que é difícil. É tão difícil, a gente sempre quer ali dar o nosso jeito, correr atrás. Tem situações que até eu entendo que você precisa de realmente fazer uma reclamação na justiça, porque também Deus deixou delegado, juiz, advogado. Tem questões que a gente precisa de pedir, é claro, discernimento a Deus, que não é de qualquer jeito você vai lá, eu vou processar fulano, né? E tudo é processar. Irmão, você tem que combinar e tomar posse da justiça de Deus, que Ele te defende, que Ele é juiz, que Ele é Deus, que Ele é advogado. Porém, haverá algumas vezes que Ele vai dizer: não, meu filho, eu vou agir, mas não através do meu poder. Eu vou usar a autoridade que eu dei para os homens, que a Bíblia diz, irmãos, que as autoridades foram constituídas por Deus. Juiz, advogado, médico, são autoridades. O topógrafo, o pessoal que faz a medição, eles dão o diagnóstico, os laudos, né? Se tiver algum problema, né? Para você não poder ali construir mais para trás, alguma coisa, limites, né? Para colocar limite. Então, meu querido, aqueles homens, eles foram jogados, comprometeram a vida deles e da sua família. Infelizmente é isso. Tem gente que compromete a vida dele, quer morrer, não vem morrer sozinho não, mas quer matar a gente também, né? Fica comprometendo, glória a Deus. Mas, irmãos, o que foi que aconteceu? O rei fez um bendito decreto, que esse decreto um dia vai acontecer. O rei Nabucodonosor, ele disse: olha, ninguém vai estar escarnecendo, seja louvado o Deus de Daniel, e suas casas serão despedaçadas. Aquele que fala mal desse Deus de Daniel receberão duras sanções e juízos. Não estão essa palavra, é claro, mas é a mesma coisa. E eu quero dividir essa palavra aqui rapidinho agora.
o que nós aprendemos com o enredo desses 3 personagens aqui que aparece o nome, né, nesse capítulo, que é Dario, Ciro, o Persa e Daniel. Primeira coisa que aprendemos aqui, irmãos, é que devemos, amados, nos aprimorar em alguma área, em alguma coisa. Ninguém pode ser bom em tudo, irmão, né? Quando a pessoa vai fazer aí por exemplo, uma faculdade, ele faz medicina, é claro, mas ele tem que escolher uma área, se quer ser ortopedista, se quer ser, tem vários, né? Tem cardiologista do coração, né? Lotearam, né? Fizeram os loteamentos do corpo, de área, do corpo, o que trabalha com a pele, tem outro, né? O dermatologista. Então, meus irmãos, a gente não consegue ser bom em tudo, mas em alguma coisa a gente precisa ser bom. Procurar uma área e se especializar. Pastor, eu só sei orar. Então ora, irmão. Você tem um ministério de intercessão, só sabe orar? Você tem um ministério de negócio poderoso, intercessão. Pastor, eu não sei pregar, o microfone eu já tenho de longe, nem pegando. Quando eu pego, aí eu desmaio, caio por terra. Só misericórdia. Para cantar ou para pregar? Irmãos, alguma coisa tu tem para fazer. Uma coisa que eu quero dizer para você é que a Escritura diz que você pode melhorar, aperfeiçoar, reciclar, galgar. Como é que a Bíblia fala ali? A parábola dos talentos, né? Que você precisa de ser bom em alguma coisa e ainda dá uma melhorada. Não tem gente que faz pós-graduação, faz não sei o que, não dá certo, corre para o outro lado. Uma hora vai se abrir uma porta lá na área que ele escolheu. E na presença de Deus, no reino de Deus, não é diferente. Você não pode dizer que não é nada, não tem nada. Tem que tirar essa preguiça do cérebro da gente de ficar com essa neura de fracasso. Ai de mim, coitado de mim, eu não posso nada, eu não faço nada. Irmão, você é uma bomba potente da mão de Deus. Você pode ser uma força influenciadora. Você pode ser um médico, um juiz, o que você quiser que você seja. Pode você dizer, não tem condições, mas o Senhor disse para Gideão. Quem disse que eu preciso de dinheiro? Gideão disse, Senhor, eu sou mais pobre da casa dos meus pais. Sou mais miserável. Minha tribo é a menor. Minha família é a mais pobre. O que é que eu vou fazer no meio desses tubarão? Eu, tão pequenininho que sou, né? Porque é isso que a gente faz. É pegar a autoestima e abaixar ela mais do que já é. Que as coisas já estão difíceis. Mas a gente procura dificultar e botar pensamentos negativos na nossa mente, na nossa cabeça. E a palavra de Deus diz em Filipenses 4:8, irmão. Tudo que for bom, tudo que for puro, tudo que for honesto. Pense em coisas grandes, pense em coisas altas. A Bíblia diz, se há alguma outra boa fama, nisto pensai. Isto vai para a vida doméstica. Seja um pai bom, seja uma mãe boa, seja um filho obediente, seja um crente fervoroso. Não seja vagaroso do serviço, como a Bíblia diz, mas sendo fervoroso do Espírito, servindo ao Senhor. Se a apóstola, o seu pastor, sua pastora, seu apóstolo, lhe der uma obrigação, lhe delegar, irmãos, de você fazer alguma coisa, dobre esse serviço aí, conquista, faça com prazer, com alegria, que você vai crescer, você vai perceber o poder de Deus entrando em sua vida, porque Deus usa essas pessoas para nos darem oportunidades. Amém. Tem lugar que você chega, não tem nada para você fazer, porque ninguém dá nada, irmão. Tem gente que quer chutar, nem apóstolo, ir pro gol, né? Chuta, vai pro gol, segura, ninguém faz nada, ele tem que fazer tudo, quer fazer tudo. Mas, irmão, a apóstola sabe que se ela não delegasse, ela não podia dirigir aqui, que ela não é onisciente, tem nada. Ela tem visão de crescimento, a apóstola tem visão de reino. Não, cada um faz um pouquinho. A Bíblia diz o quê? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu os resultados. Amém. Deus deu o crescimento. Deus te dará, irmão, bons resultados. Tira o desânimo, vai servir. Se a mãe pediu para lavar prato, adolescente, faz um servicinho. Além de lavar o prato, faça uma vassourinha em nome de Jesus. Não fica resmungando o tempo todo. Que céu lá passa. Passa os céus e a terra. A Bíblia diz, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, em nome de Jesus, levante sua cabeça. Vamos ser um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, um bom pastor. Uma pessoa submissa a Deus e às autoridades que estão, de fato, sobre nossa tutela. Que Deus colocou. Irmão, pai e mãe não é coleguinha de filho. Não é amiguinha nem amiguinho, não. Vai conversando ali, mas tem uma hora que você se posiciona. Porque pai e mãe é autoridade. E a Bíblia mostra que é representante de Deus aqui na terra. Chama-se princípio da honra. Honra teu pai, honra tua mãe, né, irmãos?
E é terrível isso. Tem coisa que é meio estranha, mas está na Bíblia. E o patrão? E quando você trabalha para alguém é a mesma coisa. A Bíblia diz, sirva ao teu patrão com satisfação, como se estivesse servindo ao Senhor. Show, chega, por aqui fica esse ponto. Amém, querida? Então, queridos, vamos desenvolver, vamos desenrolar. Leia a palavra, irmão, que Deus vai te usar. Pede a oportunidade, ou não precisa nem pedir, a apóstola vai dar. Se perceber que você está interessado, você está faceirozinho, vamos fazer a obra de Deus, vai ter a oportunidade de você ter uma palavrinha, uma hora na célula. Vem cá, fulano, quer ler um versículo? Ou você vai lá e conversa na orelha dele, na orelha. Ninguém me vê, ninguém me quer, você, irmão, não se manifesta nada. Fica lá todo devagar, quase parando. Esses pastores estão chamados porque eles se mostraram dispostos, disponíveis, buscaram oportunidades, que às vezes a gente também tem que sinalizar que queremos servir a Deus, irmãos, amém? Amém. Porque, irmão, nós servimos a Jesus. Deus colocou as autoridades para nos abençoar a nossa vida, mas nós precisamos de buscar crescimento, amém, amado? Amém. Glória a Deus. Então, se especialize em alguma coisa e seja bom, irmão. Procure servir com alegria ao seu patrão, à sua mãe, ao seu pai, que a coisa vai melhorar para você, para a gente, para todo mundo. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, eu já estou terminando, amado, é que devemos manter o nosso serviço e a nossa fé, mas não venhamos deixar a peteca cair, irmão. Daniel não deixava a peteca cair de jeito nenhum. Se já está médio, irmão, o fogo já está médio, já não está nem muito fervoroso, mas também não está morto assim demais, né? Tem um ânimozinho assim um pouquinho, mas você tem que, no mínimo, irmão, pelo menos enquanto você não consegue avançar, subir de nível, pelo menos você tem que manter, porque se piorar mais que isso, você vai morrer espiritualmente. É verdade. A Bíblia diz, ó, bem-aventurada, ó, para você não regredir. Pelo menos mantenha aí, irmão. Mantenha e faz força para melhorar um pouco. Mas a Bíblia diz, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conceito dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aí já é você começar a parar, quando você começa a se envolver com as pessoas não evangélicas e participar dos segredos. Tu começa, ai, minha priminha, meu priminho, meu coleguinha, irmão, vai te embaraçar. Seja bom dia, boa tarde, boa noite. Se você não tem força de testemunho para evangelizar, para falar de Deus com essa pessoa, mas não precisa estar fazendo aliancinha, andando junto demais, que vai te desviar. Você vai ficar fria na fé assim. Daqui a pouco você está uma morta aqui, que nem a mulher de Ló. Você olhou para trás e não percebeu, porque aos poucos que o inimigo desvia, para manter. Irmãos, Daniel, ele segurou a onda. Não, eu vou manter a oração, eu vou continuar. Não vou diminuir, não é porque esse decreto aí, não é porque as notícias ruins estão chegando que eu vou desanimar. Não desanima não, irmão, avança. Avança e busca a tua vitória e o teu crescimento, em nome de Jesus. Isso que eu falei está entre os versículos 6 e 9, para amados. Glória a Deus. Isso aí, mantemos a nossa vida em oração. A Bíblia diz que Daniel, irmão, não... Vamos ler o versículo 10 aqui, rapidinho, para a gente concluir essa parte. E não obedecendo a... Peraí, já ia para o 9 de novo. Deus me guarde. E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do Senhor seu Deus, como antes costumava a de fazer, tá bom? Esse é o texto aqui que é para esse pensamento. Quarta coisa que eu aprendo aqui, querido, é que ninguém te ajuda no momento mesmo, que é só para Deus te socorrer. Tem hora que a gente quer confiar demais no médico, na ciência, no juiz, no advogado, no vizinho, no patrão, no homem, na mulher. Irmãos, confiar demais só em Jesus. A Bíblia diz aqui, ó, que o rei, no versículo 14, diz que o rei fez de tudo, revirou de tudo. Meu Deus, como é que eu faço? Olha o que diz o versículo 14 aqui, ó. Ele tentou revirar tudo para ver se conseguia ajudar Daniel. Verso 14 diz: ouvindo então o rei do negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Ficou por aqui, mas só ficou nisso mesmo, que o versículo 15 já diz outra coisa, já começa outro assunto. Está vendo? Irmãos, sabe o que é que isso me dá uma visão espiritual? Que já teve muitas vezes que eu reclamei, Deus, ninguém me ajudou, mas foi Deus às vezes que segurou para não te ajudar. Deus disse, não ajude que eu estou tratando com ela.
Nesse momento, nesse ponto, não ajuda, porque eu estou tratando com ele. Tem hora que a gente quer, né? Aquele coração de mãe, aquele coração de pastor, né, apóstola? Vou socorrer, meu Deus, fulano está em crise. No máximo a gente tem que dar a palavra, olha, obedece a palavra. Porque essas coisas aí é brecha espiritual, vamos orar, Deus vai dar vitória. Claro, não pode derrubar também, né? Mas tem hora que não deve muito se esforçar para estar ajudando. Não, vou socorrer, eu vou dar o dinheiro, vou dar o socorro. Vai, menino, toma, paga teu aluguel, vai-se embora, some. E nem sempre é assim. Às vezes a gente quer ser bonzinho. Às vezes a gente quer se esforçar. Agora é claro, irmão. Tem gente que já tem, que não precisa nem de mandar de Deus falar, de não ajudar, porque não ajuda de jeito nenhum. Pode Deus mandar, que o bicho mandou correr, mão de vaca mesmo, não faz nada com ninguém. É pirangueiro que Deus o livre, é mão de vaca, é amarrado. Não ajuda parente, não ajuda a família, às vezes ajuda até os da rua, irmão, mas de casa não ajuda. Sabia que tem isso? Tem gente que não quer nem saber de ajudar a família, a família é até o mais, não sei o que é. Irmão, a Bíblia diz que se nós não ajudarmos os de casa, os domésticos na fé, os de casa, nós somos pior do que o ímpio. Você é pior do que o ímpio, se não ajuda o teu parente, se não ajudar a tua família. Agora, é claro, vai ter um momento. Não estou dizendo que é sempre, Deus vai dizer, não ajuda não. Claro, irmãos, que cada um de nós temos o serviço, né, da diaconia, né, é um ministério que tem. E nós temos a consciência de praticar boas obras, porque somos cristãos. A Bíblia fala dessa toda dinâmica aí de boas obras para o vizinho, para os de casa, para os de longe. Tem tudo isso aí. É uma palavra até mais prática, mas em outro momento eu vou ficar devendo aqui esse versículo. Mas enfim, irmãos, tem coisa que só Jesus faz. Diga comigo, tem coisa que é só para Deus fazer. Só é para Deus fazer, irmão. Então pronto. Só que não é toda vez não, viu, irmão? Porque tem gente que não é, como eu já disse, não faz nada de jeito nenhum. É parado, o bicho é preguiçoso, é mão de vaca, ele é amarrado. É o fenômeno da Gabriela. Eu sou assim, nasci assim, eu estou assim, é assim mesmo que eu sou, Deus sabe que eu sou assim. Depois você é rebelde, precisa de mudar de opinião e aperfeiçoar. Abundar em graça e em boas obras. Alguém tem que ver para o crente e ver que o crente tem Deus na vida, tem o amor de Deus. Agora é claro, Deus vai dar discernimento que tem gente que é explorador, que é exploradora, que quer ali que nem só na tua veia, que nem enfermeira, né? Quer jogar na tua veia para estar te sugando. Também Deus não quer que as pessoas se deixem ser exploradas, tá bom, querido? Mas, na medida do possível, é claro que Deus, ele sempre nos dá o socorro e nós também devemos socorrer. Então, quinta coisa que eu aprendo aqui, irmão, nessa palavra, aonde eu falei, os irmãos já leu comigo no versículo 14. Quem você menos espera, Deus vai tirar o sono para te ajudar. Já pensou um rei deixar de comer? Irmão, literalmente ele jejuou por Daniel. Uma pessoa que ele dizer, deixa esse cabra para lá. Mas ele se importou com a alma. Irmãos, às vezes tem lá uma situação que nós queremos fazer os nossos pré-julgamentos. Vou mudar agora a fala. É como eu falei, é a hora que tem que entrar Deus na sua vida. Você tem que dar o discernimento para você não deixar de praticar as coisas que é de Deus. Que às vezes é para fazer e a gente vai orar. Às vezes é para só orar e a gente vai fazer. É um troço doido, né? Um negócio contrário. Não, é para fazer. Não precisa de orar não, que a Bíblia já mandou fazer. Agora não é para fazer, Deus está dizendo que é para orar. Porque a gente também tem que pedir direção a Deus na vida. E Ele nos induz, Ele nos conduz a respeito. Irmão, uma coisa que Deus vai mandar aí para você fazer, você vai sentir paz. Agora você vai ficar meio desconfiado, né? Ah, meu Deus, será que é? Se tiver dúvida, a Bíblia diz que não for de fé, é pecado, irmão. Aquilo que não for de convicção, aquilo que não for com fé, a Bíblia diz que é pecado. Então por isso que precisamos de manter e nutrir a verdadeira fé, para que quando chegar as boas obras, a fé venha arder. A convicção, o Espírito de Deus, que o dom, a fé na Escritura, ela tanto está com o dom espiritual, né, o dom da fé, como está também com o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, fala os frutos do Espírito quais são, né? Fé, benignidade, mansidão, temperança, amor. E assim vai, né? E assim vai as virtudes. Tudo é promovido pela fé. Este contexto, irmãos, está no versículo 18, que o rei jejuou pela vida de Daniel. Às vezes é uma alma, mas às vezes a gente já orou tanto, mas precisa de aplicar mais algum dispositivo
que Deus te deu, tá, irmão? Deus lhe deu, não foi só oração, Deus lhe deu jejum, Deus lhe deu atitude de justiça, Deus lhe deu palavra profética, abençoa aquele parente problemático. Tu vai ser um pastor em nome de Jesus, o inimigo vai sair do teu caminho, vai sair da sua vida. Ou começa a orar, começa a ministrar, ou deixa abençoado ou abençoado dormir, estenda as suas mãos, porque tem poder de Deus, tem unção de Deus nas suas mãos. Jesus lhe deu, meu irmão, a direção das coordenadas do teu lar, para você abençoar a tua casa em nome de Jesus. Amém. Mas eu quero que você saiba que você nunca esteve sozinho. Deus sempre usou alguém, irmão. De todos os meus vendavais e tribulação que eu passei, sempre Deus usou alguém. Quando não era apóstolo Suzana, o apóstolo Antônio Carlos, era uma pessoa de outro lado, era um obreiro de outro canto. Mas sempre Deus nos ajuda, irmão. Ele nos ajudou nos momentos mais difíceis, intensos da minha vida. Tem hora que é só aquela situação contra-gota que vem, mas vai ali e supre. Alguém lembrou de você, ou alguém intercedeu por você. Você pensa que foi uma coisa natural e não foi sobrenatural. Deus agiu. Devemos estar sensível a quando Deus, irmão, fazer os milagres. Você saber, meu Deus, obrigado. Tu fez por tua bondade. Mas irmãos, tem coisa na minha vida que aconteceu. Eu disse, meu Deus, alguém orou por mim. Isso chama-se maturidade espiritual. Alguém está orando por mim. Porque eu estava precisando de um recurso que não tinha em mãos, e o recurso veio lá e alcançou. Como o meu carro agora, que só a misericórdia, né? Não dispensa assunto. Mas só a misericórdia do céu. Glória a Deus. Então, queridos, esta é o que está no versículo 18. O rei ficou sem se alimentar, jejuou por causa de Daniel. Sexta coisa que eu aprendo aqui, eu já estou terminando, irmãos, é que Deus dá o veredito ao inocente, ou seja, Ele dá perdão pela graça, indulto, se alguém está sendo injustiçado. Ele é o teu juiz, está nos versículos 22 ao 23. Sétimo pensamento é que é o decreto do temor a Deus. É a situação que eu estou dizendo para os irmãos. Vai chegar esse dia. Hoje nós estamos sendo sancionados e proibidos de orar e pregar o Evangelho. Tem capitais aqui como Brasília, os irmãos sabem, não pode entregar folheto, tá? Tem estados aqui. Porque cada estado é uma situação diferente. Tu não pode mais entregar folheto. Literalmente, agora, recentemente, foi proibido, por exemplo. Estou dando um exemplo aos irmãos, né? Isso é só para exemplo, irmão, para conhecimento. Em Brasília não pode mais fazer culto, fazer normal o culto dos condomínios. Eu até já preguei uma vez, duas vezes. Não, uma vez eu preguei o culto do condomínio. E outra vez foi em uma residência. Os cultos em todos os condomínios, já na Asa Sul, lá em toda ali pela capital ali, não pode ter mais, porque tá reclamação e a coisa está intensificando. Então daqui a pouco tem que orar assim, ó. Para ninguém escutar e saber que você está orando. Fazer que nem Daniel. Está só a janelinha lá aberta. Para a banda de Jerusalém, meu filho, minha filha. Para você clamar, viu? Mas eu quero dizer, irmão, olha o decreto que Deus vai dar, que vai acontecer no reino de Deus na terra. Versículo 26, que eu já estou terminando, depois só vou ler o versículo 28 e vamos orar para os irmãos. Verso 26, nos diz assim a palavra de Deus. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo domínio meu reino, o homem tremam e temam perante o Deus de Daniel. Ou seja, ninguém vai tirar casca com esse Deus mais não. Ninguém vai bagunçar, ninguém vai zombar mais do Deus de Daniel não. Daqui para frente vai ter respeito, vai ter bagunça não. Vai ser bagunça. Já pensou, irmão, um ímpio abrir a boca e fazer um decreto desse? Porque ele é o Deus vivo, ou seja, esse Deus verdadeiro não tem outro não, só tem esse. Ele é o Deus vivo para romper permanente. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Mas tem versão que diz, o seu reino é pelos séculos dos séculos. Ou seja, não vai ter fim nunca. É porque ele está dizendo no fim, na questão da natureza humana, que ele está falando como um pagão aqui. Ele está dizendo, vai chegar ao fim, mas o fim para ele. Mas a Bíblia diz que a morte para o crente começa a eternidade. Começa a vida com Deus. A Bíblia, Paulo disse, o morrer para mim é lucro. E o viver é Cristo. Ele disse, se morrendo, se vivendo eu posso dar fruto, e morrendo eu posso estar com o Senhor, então não sei o que devo escolher. Como se Paulo pudesse escolher, né? Eita, glória a Deus. Se a gente pudesse escolher, duvido que tinha uma alma. Tinha todo mundo sumido aqui já, irmão, essa vida está difícil demais. Só Jesus na causa. Mas, irmãos, vai chegar esse momento
que Deus implantará o seu reino aqui na terra e não será proibido mais. Pelo muito contrário, Jesus vai ser glorificado, vai ter culto todos os dias. Hoje tem crente que reclama, pastor, estou cansado. Irmão, nos dias de Jesus era culto todo dia, o pau quebrava, segunda, terça, quarta, quinta, todo dia era sinagoga, o pau quebrava, era adorando, era falando a palavra, era glorificando a Deus. Então, irmãos, vai vir o decreto de Deus para ele ser prioridade entre as nações, que no momento não é. Ele é o desejado das nações, no contexto de que em quase que todos os lugares tem alguém desejando Jesus, querendo Deus. Às vezes não tem nem noção de por não conhecer a Deus, mas fica chamando pelo sol, fica orando pela lua, mas é chamando o Criador dos céus e da terra, daquele que é sobre todas as coisas. Eu termino com o versículo 28. O que acontece também, irmão, com aqueles que passam, que se submetem, que vivem as turbulências, que crê nos decretos de Deus? Versículo, olha o que é que diz aqui, ó. Depois das diversas turbulências e experiências, Deus nos prospera. Olha o que diz o versículo 28 para terminar aqui. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario, na cidade de Ciro o Persa. Amém, querido? Amém. Irmãos, não fica só, é assim mesmo, minha vida é assim mesmo, vai ficar assim mesmo. Não, irmão. Deus tem tesouros escondidos para entregar nas suas mãos. Amém. Jesus tem como lhe abençoar. Não importa que você não é de família real, não importa que a sua família seja mais pobre, né? Mas essa batalha financeira, essa miséria, essa luta, essa escassez que está aí não vai continuar. Porque assim como Deus foi fiel a Daniel, irmão, o que Deus fez na vida de Daniel, Ele pode fazer na tua vida. Amém. Ele pode te prosperar, Ele pode te fortalecer. Não estou dizendo que o reino de Deus é comida e bebida, é festa, irmão, não é. Mas como consequência de fidelidade, Deus nos abençoa, sim, em abundância. E quem crê nisso, dá uma salva de palmas para Deus. Jesus está dando livramento, apóstolo, na medicina contigo, viu? O Senhor está te visitando com livramento. Tem algumas tensões, ou seja, ansiedades excessivas, que estão lhe trazendo frequentes dores de cabeça. Jesus está repreendendo um infarto sobre ti hoje, amada. Assim te diz o Senhor. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. E o Senhor está tocando o seu sangue, apóstolo, detendo a toda diabetes, toda substância nociva no seu corpo, que tem trazido formigamentos, dormências. À noite tens passado mal. Jesus está dando livramento. Nessa noite receba o livramento de Deus. Assim te diz o Senhor. E tem um papel importante que o Senhor está assinando para uma causa no financeiro de vocês. Assim te diz o Senhor. A irmã ali, ó, ele vai entrar com providência, com libertação na tua família, viu, amado? Só tá com a mão na boca. Só precisa de uma resposta de Deus. O pau está quebrando. Tem um espírito de contenda lá dentro da sua casa, no meio da sua família. Deus está dizendo para a senhora descansar teu coração em Deus. Jesus está vendo as pedradas. Deus está vendo as afrontas. Viu? Tema eu perante uma grande multidão, a Bíblia diz. O desprezo da família me apavora, mas eu me cala. É 31 e 34 de Jó. Tá bom? O livro de Jó fala isso. Receba a honra de Deus em nome de Jesus. Perdoa, continua orando, lendo a palavra de Deus. Jesus vai dar um direito que te tiraram, tá? Deus vai dar o direito para a senhora. Eu quero te dizer que a tua herança é Deus que está te entregando hoje. O Senhor está te dando direitos que te foi subtraído e tirado. Assim te diz o Senhor. Glória a Deus. Essa moça aqui, Deus está tirando uma tristeza do coração dela. Você é de roxo, viu? De blusa vermelha, de lilagem, né? Roxa seu vestido, né? Deus está tendo uma tristeza. Você tem andado muito encabulada, triste, desanimada. Às vezes fala até em morrer, em sumir, desaparecer e se embora de casa. Tem maior perante a grande multidão. Tem muitos bloqueios, problemas de paternidade lá atrás, minha querida, viu? Distanciamento de pai e filha. Eu quero dizer para você que eu vivo sem pai até hoje. Foi muito duro durante muito tempo meu pai ignorar meu nascimento, me dizer que isso daí não é meu filho. Eu quero te dizer que Deus não abre mão da paternidade dele sobre você. Eu queria pedir a apóstola para dar um abraço dela, apóstola. Fica de pé, minha filha. Deus está tirando uma angústia, uma revolta do coração dela, que às vezes ela se sente muito injustiçada, esquecida pela família. Receba abraço de mãe também, de pai. Deus está dando um abraço
de família no teu coração, querido. Da família de Deus. Aleluia. Tu não és desalmada. Jesus não te desprezou. Ele te ama. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. Glória a Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo. Eu creio, Você Senhor. diz, meu Deus, será que um dia eu vou vencer? Será que um dia eu vou ser igual às outras moças? Será que eu vou ter minha casa própria? Será que eu vou ter minha independência? Você vai ter, minha querida, a sua independência. Viu? Jesus está te visitando com saúde hoje. Amém. Recebe saúde. E espírito de morte, o Senhor repreendeu na tua vida hoje. Você vai viver, viu? Busca, sonha, se projeta, se arquitete, se programe, minha filha. Você quer alguma coisa? Deus vai abrir as portas. Senhor, eu quero fazer essa faculdade. Deus vai abrir um trabalho, nem que seja online, minha filha. Eu estou fazendo faculdade por online, que é bem baratinho, tá? Eles dão uma quebrada boa. Glória a Deus. Nem que seja online, mas busca que tu vai crescer. Deus vai abrir as portas, você vai ter para ajudar. Você não tem nem para você mesmo, mas Deus mandou te dizer que Ele vai te honrar no teu financeiro, minha Glória filha. a Deus. Recebe saúde. Aleluia. O Senhor está visitando. Tem algumas coisas materiais que está faltando para você, mas Jesus é teu refúgio e fortaleza. Não vai te faltar nada. Deus vai te abrir uma porta por esses meses, viu? Você está pedindo a Jesus e Ele vai abrir as portas para ti. Assim te diz o Senhor. O financeiro teu está na mão de Deus. Quem crê na vitória dela, dá uma salva de palmas. Minha amada irmã, Deus está te dando mais graça e paciência, né? Mais graça e paciência. Receba a saúde, receba a libertação, receba livramento e o direito que é teu. Jesus manda dizer que o diabo não vai roubar um centavo, que a senhora é muito perseverante. Deus vai colocar o que é teu nas tuas mãos. Eu vejo o advogado Jesus assinando os papéis para entregar uma bênção nas tuas mãos, meu Deus. Assim te diz o Senhor. Receba livramento do teu miocárdio e uma inflamação no corpo, retenção de líquido, que às vezes sente travamento das pernas, carangamento. Fala, aquele é uma palavra chamada carangado, né? Aí a Maria quer dizer isso, irmã. Ai, meu Deus. É uma bênção de Deus, a missionária é Maria. Glória a Deus. Todo encarangado. Todo encarangado. Glória a Deus. Mas Jesus está repreendendo o espírito de morte, querido, de encarangamento na sua vida, viu? Glória a Deus. Busque o milagre do Senhor. Deus tem te despertado nas madrugadas, viu? E continua orando. É 15 minutos, é 20 minutos, mais vale, querida. O importante é buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Glória a Deus. Nosso irmão aqui é um milagre, né? Passou pelo vale da sombra da morte, Deus livrou ele com uma situação muito difícil. Te livrou de uma UTI. Jesus te guardou. Tu és, meu querido, um milagre vivo. O Senhor é um ressuscitado. Deus lhe deu vida novamente. Glória viu? a Deus. Vida com abundância. Tem uma viagem que você quer fazer, no tempo pode acontecer ainda, viu? Deus vai estar preparando essa viagem para ti. Assim que diz o Senhor. Mas vai ficar por lá não, vai e volta, viu? É ping-pong, eita glória. Ao nome de Jesus. E tem um papel que é direito teu, Jesus está assinando esse documento, viu? Seja abençoado em nome de Jesus. Deus abriu uma porta, irmã, para ti ali que está com a criança também, viu? Muito bloqueio na tua vida sentimental, tem dado muita coisa errada, muita coisa tem andado para trás, decepção. Deus vai dar uma chave nova, independência de casa própria que tens pedido para Deus. O Senhor vai te entregar esta bênção. Assim te diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pastora Bárbara, Deus confirma também, querida, essa casa nova também, essa independência para ti, viu? Amém. O Senhor não vai te deixar desamparada. Vocês têm um coração compartilhador e o Senhor vai honrar vocês, a ti também, Marcos, para tu abençoar os pobres necessitados. Tua casa, pastora Bárbara, vai abundar em pão. Amém. Jesus sabe, tu tens lamentado com o Senhor. Deus, eu quero abençoar a tua obra, eu quero abençoar teu povo. Tu tens um coração amoroso, sofredor, compartilhador. Deus vai dar um tesouro raro nas tuas mãos para tu abençoar a tua mãe, filha. E seja curada, viu, pastora Bárbara? Recebe libertação, você não tem dormido direito também. Jesus está visitando tua pressão, dando livramento de infarte, que tem hora que parece que o coração vai ser em arritmia, né? Dá aquela acelerada. Que as tuas enfermidades são psicossomáticas, pastora. Muita emoção, muito peso, muita cobrança. E às vezes até acusação desnecessária lá do teu trabalho. Deus manda te dizer que Ele vai trazer uma honra nova, uma mudança de Deus para ti. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Glória a Deus. Conversa de boca, né? Igreja, se põe de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer que já deu uma hora, né? Já deu o período. Glória a Jesus. Glória a Deus. Você também, querida, vai fazer cursos, tá? Você precisa de melhorar. Aonde parou, vai continuar. Não para não.
Não para não, que uma parte dessa palavra foi para você. Você precisa ser boa naquilo que você faz. Para isso nós precisamos se preparar, gabaritar, né? Eu já depois de velha vim fazer faculdade. Vai ter nada não, irmão. Nunca é tarde para ser feliz. Diga comigo, nunca é tarde para ser feliz. Vamos lutar, irmão. Enquanto tem vida, tem esperança. Só acaba quando Deus diz, vem-se embora. Mas enquanto estiver por aqui, vai de glória em glória, faz a tua parte que Deus vai fazer a dele. Amém, querido? Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Vou fazer uma oração da fé por vocês. Maravilhoso Deus. Aqui estão pessoas que estão passando por dificuldades tremendas, meu Deus. Por depressão, por fracasso familiar, fracasso no casamento, fracasso profissional. Tiveram um fracasso até no nascimento, foram rejeitados. O Senhor já revelou aqui. Omissão de pai, omissão de cuidado de família. Eu te peço, Deus de Daniel, peleja por esse povo, Senhor. O rei tentou ajudar Daniel, não conseguiu. Ajuda, meu Deus, a esses filhos teus. Eu estou aqui também para receber a tua intervenção. Eu creio que é o Senhor que tem poder. Eu creio que é o Senhor que opera. Eu creio que é o Senhor que faz. É o Senhor que honra. É o Senhor que tira de lugar e coloca em lugar. Tira reino, coloca reino. É tu que transpassa, ó Deus, a força impetuosa, arrogante do inimigo contra nossas vidas. Tira a depressão. Pessoas que não dormem, preocupadas, ó Deus. Seja abençoada essa vida que está ouvindo minha voz aqui, ó Deus. Os vizinhos, abençoa todas elas. Repreende a morte, a vingança, o espírito de morte, depressão, de ansiedade, de suicídio. Sai em nome de Jesus. E eu te agradeço por essas bênçãos, não só hoje, Pai, mas todo sempre, em nome de Jesus. E toma, Senhor Deus, essa peça de roupa que foi entregada, o rapaz trouxe. Que o Senhor liberte, Senhor, essa vida. Tira todos os vícios, todos os demônios, todo engano, toda enfermidade. Se tiver algum demônio de enfermidade, vai embora. Espírito de rebeldia, desobediência, seja quem for, liberta, meu Pai. Faz um negócio. E diamante de raio. Só inimigo do reino de Deus. E faz uma obra nessa pessoa. Liberta, Senhor, e guarde todo mal. Para a glória de Deus. Liberta e salva, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, apóstola. Muito obrigado, pastora Bárbara. Receba, meu irmão, o microfone aqui, quem tem direito, e dá uma salva de palmas para Deus. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso mais forte para Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, por sua bondade e fidelidade. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos receber o do Senhor nessa noite. Tremendo, né? Seja excelente, tenha um espírito excelente, seja fiel, seja perseverante, né? Na oração, na busca, na obediência, na fidelidade, o Senhor com certeza tem recompensa, né? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa noite, pela tua palavra, por tudo que o Senhor moveu neste lugar. Declaramos que essa palavra fique presa nos nossos corações e que em nome de Jesus nós possamos caminhar firme sobre ela e que o Senhor abra portas, o Senhor supra necessidades, o Senhor abençoe o teu povo, fortaleça as famílias, as casas que estão representadas neste lugar. Abençoamos o teu povo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe poderosamente a sua vida e até a próxima terça-feira em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.